Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda de um material, olha, muito específico. É um capítulo de um livro teológico lá de 1947, chamado His Side versus Our Side, de um autor Norman Harrison. E o que chama a atenção é que ele faz uma afirmação, assim, muito ousada. Ele diz que um único versículo da Bíblia, Gálatas 2:20, tem a chave, sabe? A essência de toda a vida cristã. Então a nossa missão aqui é investigar isso. O que será que ele viu nesse versículo que talvez tanta gente não tenha visto? Essa é uma ótima pergunta, porque ele realmente, aposta todas as fichas nesse versículo. Para ele, Gálatas 2:20 não é só uma frase bonita, poética, é um mapa para uma mudança total de identidade. Ele chega a argumentar que a maioria dos cristãos, mesmo os mais devotos, não pegam a profundidade disso, sabe? E aí, por consequência, acabam vivendo uma fé que ele classifica como sendo de uma mentalidade do Antigo Testamento. E é justamente essa distinção que é o ponto de partida de todo o argumento dele. Ok, então vamos começar por aí. Essa distinção entre mentalidade do Antigo e do Novo Testamento. O versículo, para a gente lembrar, diz: Fui crucificado com Cristo, mesmo assim eu vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Harrison diz que isso é o testemunho pessoal do apóstolo Paulo. É a prova viva, né, de que a teoria do evangelho funciona. A ideia não é eu me esforço para ser melhor com a ajuda de Cristo, mas algo, assim, muito mais radical. É Cristo vive a vida dele através de mim. Exatamente. E é aí que ele traça essa linha, ele chama essa ideia de Gálatas 2:20 de a verdade distintiva do novo pacto. Para mostrar o contraste, ele pega vários exemplos do Antigo Testamento, principalmente dos Salmos. Frases como: O Senhor é o meu pastor, tu estás comigo, o meu socorro vem do Senhor. Em todos esses casos, a dinâmica é de um Deus que é um ajudante, um protetor, um guia, mas sempre um guia externo. Ele está do lado ou acima, por perto, mas não dentro. Entendi a distinção que ele está fazendo, mas será que é justo caracterizar toda a fé do Antigo Testamento como puramente externa? Quando a gente pensa em figuras como Davi, por exemplo, os salmos dele parecem incrivelmente íntimos. É uma conversa de alma para alma. Não parece uma relação tão distante assim, né? Essa é uma ótima observação. E olha, Harrison provavelmente não negaria a profundidade da intimidade de Davi com Deus. O ponto dele é mais sobre a mecânica da presença divina. A gente precisa lembrar o contexto da época, né? Para a fé judaica, a presença manifesta de Deus habitava num lugar físico específico, o Santo dos Santos, lá no templo. A ideia de que essa mesma presença pudesse, depois de Cristo, se mudar para dentro do corpo de cada pessoa comum, nossa, era uma quebra de paradigma monumental. Para ele, a calamidade, e ele usa a expressão calamidade arquitetada por Satanás, é quando os cristãos do novo pacto continuam vivendo com a mentalidade do antigo, ou seja, tratando Deus como um ajudante externo em vez de uma realidade interna. Isso muda tudo. Se essa é a ideia antiga, a de um Deus de fora, como é que ele define a nova, então? Como essa transição do fora para o dentro acontece na prática? Ele oferece um mapa para isso? Oferece. E é aqui que a análise dele fica bem estruturada, bem clara. Ele descreve o que chama de identificação em plena operação, que é basicamente um processo de 3 passos. É o processo pelo qual o Evangelho move alguém da velha identidade, que ele chama de filho de Adão, para a nova identidade em Cristo. Certo, um processo de 3 passos. Qual que é o primeiro? O primeiro é o mais conhecido da teologia cristã. Ele se identificou conosco em carne e osso. É encarnação. Deus se torna humano em Jesus, vive a nossa vida, sente o que a gente sente para poder morrer no nosso lugar. Ele entra na nossa condição para nos tirar dela. Até aqui, nada de muito novo. Ok, ponto de partida familiar. E o segundo passo?
O segundo passo é onde, segundo Harrison, a maioria das pessoas para e perde o ponto principal. Nós nos identificamos com ele na morte e ressurreição. O argumento dele é sutil, mas é crucial. Não se trata só de Cristo ter morrido por nós, como um substituto, mas de que pela fé o crente morreu com ele. É uma participação na morte dele. Ele descreve isso como o momento em que a pessoa cruza de uma coluna da morte para uma coluna da vida. É o fim do eu antigo. Uma participação, não apenas uma substituição. Isso tem um peso diferente. E essa participação, então, abre a porta para o terceiro passo, imagino. Exatamente. O terceiro passo é a consequência lógica dos dois primeiros. Ele agora se identifica conosco em presença viva. Como o velho eu morreu com Cristo na cruz, no passo 2, o novo espaço que se abre é preenchido pela vida ressurreta de Cristo. E é aqui que ele usa uma analogia que eu acho muito, muito poderosa. A da cabeça e do corpo. Sim, ele menciona isso. A cabeça, Cristo, e o corpo, o crente. Isso. E vale a pena explorar um pouco mais essa imagem. Pensa só. A sua mão não decide por si mesma pegar uma xícara de café. Ela não. Ela não delibera, não pesa os prós e os contras. Ela simplesmente responde a um comando quase instantâneo, inconsciente do cérebro. Existe uma união perfeita entre a intenção e a ação. Harrison está sugerindo que a vida cristã ideal deveria ter essa mesma fluidez. As ações, as palavras, as decisões do crente seriam uma expressão natural da mente de Cristo. Sem aquele esforço consciente, pesado de o que eu deveria fazer agora, qual é a regra para essa situação. Nossa, essa analogia é muito forte. Tira a vida cristã do campo do esforço moral e a coloca no campo de uma resposta orgânica, né? E é a partir dessa ideia que ele chega à sua conclusão mais, bombástica. Sem dúvida. É o clímax do argumento dele. Ele diz que, se a gente tirar da vida cristã todas as superficialidades, as tradições, o que sobra é isto. E eu cito, a vida cristã é uma reencarnação de Cristo. Uau! Reencarnação. Essa é uma palavra extremamente carregada no contexto da teologia cristã, que geralmente rejeita isso completamente. Ele está usando isso de forma provocativa para chocar o leitor ou ele realmente quer dizer que o crente se torna uma espécie de avatar de Cristo? O que isso implica para a individualidade da pessoa, para o livre-arbítrio? Eu acho que é uma provocação calculada, para forçar o leitor a repensar tudo. Ele não está falando da reencarnação no sentido oriental de almas migrando entre corpos, nada disso. A ideia dele é que o mesmo Cristo que andou na terra no corpo de Jesus de Nazaré, agora continua a sua vida e a sua obra na terra, mas se manifestando através dos corpos dos muitos crentes. Não é que a individualidade da pessoa seja aniquilada, mas que ela se torna um veículo, sabe? O instrumento através do qual outra personalidade, a de Cristo, se expressa. A vontade da pessoa se alinha tão completamente com a de Cristo que as ações se tornam indistinguíveis. É um conceito radical. Radical é pouco. Ok, isso é uma teologia muito elevada, mas aí vem a pergunta que não quer calar e que o próprio Harrison antecipa. Isso funciona na vida real? Como alguém pega um conceito tão gigante como reencarnação de Cristo e traduz isso para segunda-feira de manhã, quando o despertador toca? Sim, ele sabia que a reação seria essa, e é por isso que ele dedica a última parte do capítulo a extrair do próprio versículo de Gálatas 2.20 o que ele chama de prescrição inspirada para uma vida bem-sucedida. Ele apresenta 4 passos práticos. Certo, vamos a eles. Qual o primeiro? O primeiro passo é, saiba que você morreu. E ele não quer dizer saiba como um fato intelectual que você decora, como algo que já foi para a cruz. Ele usa aquela clássica metáfora de Jesus sobre o grão de trigo. Se não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Para Harrison, a morte precisa vir primeiro, sempre. Isso já é um desafio enorme, a nossa cultura inteira é sobre autoafirmação, né? Encontrar a si mesmo, ser a sua melhor versão. E o primeiro passo dele é considere-se morto.
é o oposto de tudo isso. Completamente. E o segundo passo se constrói sobre isso. Saiba que Cristo vive em você. Depois de reconhecer o vácuo deixado pela morte do eu, o passo seguinte é reconhecer quem preencheu esse espaço. E aqui, Harrison faz uma pausa para que o leitor pondere sobre a identidade desse hóspede. Ele o descreve em 3 tempos. No ontem como o Criador de tudo, no hoje como aquele que está à direita de Deus, sustentando o universo com a sua palavra, e no para sempre como o futuro rei. A provocação é clara. Se esse ser onipotente está vivendo dentro de alguém, que tipo de vida medíocre ou temerosa faz sentido viver? É uma pergunta que te para no meio do caminho, né? Dá um nó na cabeça pensar nisso enquanto se tá, sei lá, preso no trânsito. Totalmente. A escala da ideia é avassaladora, o que nos leva ao terceiro passo, que ele mesmo admite ser o mais difícil de todos. Sim, o ponto crucial. O passo 3 é: saia do caminho dele. A frase-chave do versículo aqui é: não mais eu. Harrison diz que esta é a engrenagem principal de todo o mecanismo. Se os 2 primeiros passos são sobre conhecimento, saber que morri, saber que ele vive, este é sobre rendição. É o ato de vontade de ceder o controle. Ele cita o apóstolo Paulo de novo, que disse: eu morro diariamente, como modelo. Não é um evento único, mas uma decisão constante de recuar para que Cristo possa avançar. Ok, vamos parar aqui um instante, porque isso me parece o ponto mais problemático na prática. Sair do caminho, anular o eu, isso não vai contra tudo que a psicologia moderna nos ensina sobre a importância do autoconhecimento, da autoestima, de ter uma identidade saudável? Como Harrison concilia essas duas visões que parecem diametralmente opostas? Ele não está defendendo uma espécie de anulação da personalidade que pode ser psicologicamente perigosa? Essa é a objeção mais forte e mais comum a essa linha de pensamento, sem dúvida. E Harrison aborda isso de frente. A filosofia do mundo, como ele a vê, é a da autorrealização. Seja o melhor que você pode ser. O evangelho, na interpretação dele, é a autorrenúncia para que uma vida maior possa se manifestar. Do ponto de vista dele, não é uma anulação que leva ao vazio, mas uma troca. Você troca o seu potencial limitado pelo potencial ilimitado de Cristo. Ele diria que a verdadeira individualidade não é encontrada na autoafirmação, mas em se tornar o instrumento perfeito para o qual a pessoa foi criada, que, na visão dele, é expressar Cristo. É uma perspectiva radicalmente diferente sobre o que significa ser humano de verdade. Para ele, o eu que precisa sair do caminho não é sua personalidade única, seus dons, seu temperamento. É o eu egocêntrico, o centro de comando, que insiste em estar no controle. É uma distinção importante. Não anular a personalidade, mas destronar o ego. Ainda assim, é uma linha tênue e um desafio para a vida inteira. E o 4º passo? O 4º passo, na verdade, não é bem um passo, mas o resultado natural dos outros 3. Ele vem da última frase do versículo: a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Harrison interpreta isso como viver em total dependência dele. Se você realmente sabe que está morto, passo 1, que um poder infinito vive em você, passo 2, e que sua tarefa é sair do caminho, passo 3, então a dependência constante, a fé, se torna a única forma lógica de operar. Deixa de ser um esforço e passa a ser um modo padrão. A autoconfiança é substituída pela Cristo-confiança. Então, recapitulando a nossa exploração do pensamento de Harrison, ele nos apresenta uma visão da vida cristã que não é sobre seguir um código de conduta. É sobre passar por uma troca fundamental de identidade, sair de uma vida gerenciada pelo eu para uma vida que é a expressão de Cristo habitando em nós. Exatamente. O argumento central dele é que entender e viver essa identificação com Cristo, participar da sua morte para poder participar da sua vida, é a grande virada de chave. É o que move a experiência de fé, de algo baseado num Deus externo que ajuda de fora, para uma realidade de um Deus interno que vive de dentro. E essa, para ele, é a grande promessa e o poder do novo pacto. E ele nos dá um mapa bem claro para isso. As 3 etapas da identificação Cristo, se tornando como nós morrendo com ele
e Ele vindo viver em nós. E os 4 passos práticos para tornar isso real. Saber que morreu, saber que Ele vive, sair do caminho e, como resultado, viver em total dependência. É um chamado para ir muito além de simplesmente concordar com uma doutrina e passar a cultivar a cada momento a consciência dessa realidade interior. E isso nos deixa com uma reflexão final que volta àquela palavra chocante que ele usou. Harrison descreve corajosamente a vida cristã como uma reencarnação de Cristo. Se alguém levasse essa ideia a sério, não apenas como uma bela metáfora teológica, mas como uma realidade literal vivida, como isso mudaria fundamentalmente as decisões diárias, as interações com os outros, o senso de propósito. O que realmente significa, na prática, a vida de uma pessoa ser a expressão da vida de outra.